Vista aérea da oficina cerâmica Francisco Brenan. Surge letreiro branco e azul, por dentro da oficina seres fantásticos. Vista aérea do conjunto arquitetônico da oficina. Pátio repleto de esculturas e um pequeno lago. De perto, o bico de um pelicano. Vista aérea da cúpula do templo. Escultura de figura de animal oval e fálico. Rita no pátio, travesti branca. Olá, eu sou Rita Vênus, sou da equipe de curadoria aqui da oficina Francisco Brenan. Estou aqui no Pátio do Templo, esse espaço central na poética de Francisco Brenan. É aqui que ele reúne diversas referências mitológicas das origens do mundo, da vida, dos seres. E aqui também que ele reúne uma série de animais fantásticos. Nesse momento em que Francisco Brenan está construindo esse Pátio do Templo, que é um trabalho em processo, que sempre esteve em processo, ao longo desses quase 50 anos que ele permaneceu aqui trabalhando na oficina. Brenan também era um leitor de Borges, de Jorge Luis Borges, escritor argentino. Tanto que aqui no Pátio do Templo, esse espaço fundamental para sua obra, como falei, não só escultórica, mas que reverbera para toda a sua pintura, desenhos. Eu estou aqui um pouco para falar sobre essa relação Francisco Brenan e Jorge Luis Borges. Borges, assim como Francisco, estava muito interessado em pensar esse imaginário fantástico, esses seres fantásticos, e ele escreve junto com Margarita Guerreiro um livro chamado Livro dos Seres Imaginários, em que a minha impressão, ao ler esse livro e a estar aqui no Pátio do Templo, é que Francisco Brenan estava lendo também esse livro junto, Afinal, ele era um leitor de Borges. E a impressão que eu tenho é que enquanto ele estava produzindo, criando esses seres que aqui compõem o pátio central da oficina, ele estava com um livro de Borges na mão, elencando também esses seres, E o que é esse livro? É um livro em que Borges e Margarita Guerreiro, como falei, vão elencando mais de 100 seres imaginários, seres fantásticos, advindos de várias mitologias, das religiões, da literatura. Então Borges faz essa grande miscelânea de seres, muito próximo, num trabalho muito próximo ao que Francisco também estava produzindo aqui. E aqui eu vou me deter a 3 seres que estão presentes aqui no Pátio do Templo e que são fundamentais também para a gente entender um pouco desse espaço. Esse primeiro ser imaginário que a gente encontra aqui no Pátio do Templo, nessa relação entre as obras de Francisco Brenan e de Borges, é o pelicano, que se a gente observa de forma ligeira, vai parecer um pelicano da zoologia comum, como a gente conhece, mas se a gente se atenta aos detalhes, a gente percebe que é um pelicano que se aproxima muito mais desse pelicano fabular trazido por Borges e Margarita em seu livro. Esse pelicano aqui, por exemplo, ele tem um bico muito mais curto do que o pelicano da zoologia comum e também não possui aquela membrana característica, que guarda os peixes, o seu alimento. É esse pelicano também fabular que rasga o próprio peito para alimentar seus filhotes com seu próprio sangue. Esse sangue que se aproxima da ideia de Eucaristia e do Cristo. É tanto que na obra Paraíso, de Dante Alighieri, o Cristo é tratado como o nosso pelicano. Aqui a gente encontra esse segundo ser, coroando esse templo ao ovo com uma cúpula, que é essa grande tartaruga de 4 cabeças. No livro de Borges, é esse ser fantástico, a mãe das tartarugas, que apresenta 20 séculos antes da era cristã ao imperador chinês, e o Grande apresenta em seu casco ao imperador esse Atlas, esse tratado cósmico do mundo. E aí a gente pode perceber essa semelhança também nessa cúpula, que também, assim como o Atlas, parece se dividir e apresentar o mundo e, enfim, também sua origem. E o terceiro e último ser que eu trago aqui, presente na obra de Borges, e também presente aqui no pátio central, mas presente não fisicamente, digamos, não é um trabalho escultórico, é um ser chamado o duplo. Francisco Brenan, ele estava muito interessado em produzir geminidade, multiplicidade em sua obra. É tanto que muitas das suas esculturas se repetem quase como que caleidoscopicamente aqui nesse espaço. Então esse duplo, para Borges,
esse ser que é estimulado a partir dos espelhos d'água, como a gente vê no lago aqui presente, no pátio do templo, e também por essa própria ideia de geminidade presente na obra. Então esse duplo é também fundamental para a ideia central desse espaço, que é a ideia de criação de mundo, e a gente volta a isso porque é também a multiplicidade da vida, essa vida que não para de se multiplicar, esses seres que se duplicam, se multiplicam, parece ser o cerne, né, de tudo que Francisco construiu e que aqui, nesse lugar especialmente, ele quis concentrar e referenciar a partir dessas diversas histórias da literatura, especialmente da literatura de Jorge Luis Borges. Pátio com esculturas de cor bronze. Em destaque, nádegas à mostra e pernas cruzadas para o alto. Totem de pássaro, blocos arredondados e empilhados. Vista aérea da cúpula do templo, que forma uma tartaruga de 4 cabeças. E casco de vitrais azuis, com uma escultura de ferro no topo. Tela preta. Créditos selecionados. Realização: Oficina Francisco Brenan. Direção de fotografia, correção de cor e edição: Renan Peixe. Som: Demilson Costa, Renata Mesquita. Equipe da Oficina Francisco Brenan. Conselho Deliberativo: Francisco Brenan, presidente em memória. Tela azul. Créditos selecionados. Lei de Incentivo à Cultura, Oficina Francisco Brenan. Tela preta. Créditos da equipe de acessibilidade. Direção: Ferva Acessibilidade. Roteiro de audiodescrição: Vanessa Marques. Consultoria de audiodescrição: Michel Platini. Locução de audiodescrição: Roberta Melri. Interpretação em Libras: Amanda César. Consultoria em Libras: Kilma Coutinho. Legendagem LSE: Deise Medina. Consultoria Legendagem LSE: Mariama da Mata. Edição da audiodescrição: Libras e Legendagem: Laís Vareda.